Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos começando hoje mais um episódio do podcast Prosa Literária e hoje nós convidamos para conversar conosco a professora Débora Costa, que vai falar sobre um monte de coisa aqui, mas em especial sobre o livro da Josefina Fontes. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Obrigada, super agradeço o convite. É sempre uma alegria poder compartilhar o trabalho que a gente faz, né? E o intuito desse trabalho era mesmo a divulgação da Josefina Flá, então acho que a gente vai aos poucos conseguindo mesmo, né? Bom, prof, nós temos um combinado aqui com o pessoal que vem, que trabalha aqui, de falar um pouco sobre você. Quem é você, o que faz, até porque quem está estudando, depois vai ver a gente por aí, vai também saber, nossa, olha, essa é ela, olha só. Então, como eu estava falando para vocês, eu venho de Santa Catarina, nasci no interior de Santa Catarina, fui para Florianópolis estudar e ali morei 30 anos em Florianópolis, constituí família, tudo ali, e fiz o UFSC, né, graduação, mestrado e doutorado em literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. Daí de lá eu trabalhei em várias universidades particulares, públicas, inclusive na UFSC como substituta. Fui para Paraíba, trabalhei numa universidade estadual na Paraíba, a gente estava construindo curso de espanhol lá também. E daí voltei, fiz concurso da Unirva e hoje sou professora da Unirva já há mais de 10 anos. Olha só, bacana, que legal. Nós conversávamos aqui também antes sobre justamente essa autora, artista, ela trabalhou no rádio. Conta pra gente um pouquinho quem é ela antes de entrar, porque olha, eu fui procurar e falei, nossa, é tanta coisa, como que vocês chegaram nisso? Então, assim, eu desde que eu vim morar em Foz do Iguaçu, me chamava a atenção esse barro vermelho. Eu achava lindo, ao mesmo tempo incômodo, porque manchava roupa, manchava sapato, mas ao mesmo tempo era um elemento visual assim, que se destaca aqui na região. E também tinha um caráter muito interessante, que me interessa muito, que é essa coisa transfronteiriça, né? Então, esse barro vermelho, ele junta aí todos esses países, né, da fronteira, né, Paraguai, Brasil, Argentina e ainda vai adiante. E eu comecei aos poucos, tanto que esse barro que aparecia como um elemento estético em vários materiais culturais da região, né? E assim fui pesquisando e ganhando mais interesse sobre o tema, até que eu cheguei na Josefina Flá, né, que é uma escritora paraguaia, quer dizer, que morou no Paraguai grande parte de sua vida, na verdade ela é espanhola, então ela veio do Paraguai em 1926, nossa, porque ela casou com um paraguaio, ceramista paraguaio, mas ela dedicou toda a sua vida à cultura do Paraguai. Então as pessoas falam no Paraguai, se referem a ela como la espanhola de América. Porque por toda essa dedicação, né, que ela teve ao país, se tornou uma escritora canônica, ela é super conhecida e estudada nas escolas do Paraguai, então ela não é assim para nós, ela soa, né, aparece como uma escritora à margem, vamos dizer, né? Mas dentro do Paraguai, não, ela tem um nome bastante reconhecido. E teve, assim, uma atuação louvável, porque ela, né, como o nosso título diz, né, teve uma produção múltipla, né, ela atuou em várias, então ela trabalhou na rádio, foi jornalista, ela cobriu a Guerra do Chaco, por exemplo, né, uma jornalista mulher cobriu a Guerra do Chaco. Falando disso hoje, inclusive, né? Hoje, Dia Internacional da Isso, nossa, muito, muito bem escolhido o dia para falar. Inclusive, no nosso livro, eu e a Daiane convidamos alguns pesquisadores que já haviam estudado, já conheciam, né, a Josefina Flá, para tratar do tema da mulher na literatura dela. Também é um tema que se destaca, depois eu posso falar um pouquinho mais.
Então, ela foi ceramista, né? Assim como o marido dela. Isso também me chamou a atenção, porque a cerâmica dela é também uma linguagem, né? Uma linguagem que fala muito do Paraguai, fala muito das etnias do Paraguai e da cultura paraguaia. E ela também escreveu poesia e foi uma ensaísta, né? Uma estudiosa mesmo da cultura paraguaia. Né? Então, ela escreveu sobre vários temas muito diversificados. Os imigrantes europeus do Paraguai, ela escreveu sobre a língua, ela escreveu sobre a escravidão, ela escreveu sobre o barroco hispano-guarani. Então, ela tem uma produção bastante vasta. E nesse livro, especialmente, a gente vai se interessar por esse lado. A maior parte dos ensaios, os capítulos desse livro vão estar falando das narrativas, né, da parte ensaística dela e não tanto da poesia, ainda que há. Eu vi que tem mesmo. Tem Poesia de vários sobre a poesia. Eu, na verdade, né, me interessei mais sobre a parte ensaística e a produção artística dela. Ela, nos anos 40, ela participou de um grupo que se chamava Arte Nuevo, que era um grupo de arte, de artistas, né? Ela participava desse grupo como ceramista. E também participou de um outro grupo, que era o grupo dos anos 40, onde participava também Rua Bastos, né? Enquanto escritora. Então, ela teve, assim, uma ação, uma atividade sempre fundamental dentro do Paraguai. Todos esses dois grupos são grupos que buscam renovar as artes e a literatura no Paraguai, né? Tinha um projeto de modernidade cultural do Paraguai. Uma coisa assim, meio como aconteceu aqui, mas com as relações culturais, mais focar neles. internamente, né? E ela vai ajudar a organizar a Semana de Arte Nuevo no Paraguai, que é uma semana de arte muito com base, né, elaborada com base na Semana de Arte Moderna de 1922 do Brasil. Olha só. E assim, quais eram esses elementos que eles tentavam recuperar? Enquanto você falava, eu pensava assim, bom, ela olhava esse real da essência dela ali, né? Esse funcionamento de um país que está, né, ali tentando retomar essas questões de identidade, cultura, de língua, né? E até hoje a gente ainda tem o pessoal que trabalha com essa circulação, né, das diversas línguas lá. Como que esses ensaios, ela vai olhar para isso, como que é, Débora? No capítulo eu acabo chamando assim de uma perspectiva pedagógica, uma coisa que não vai ter. Porque ela vai se sentir responsável, né, enquanto uma intelectual atuante naquele momento, de estar resgatando essa cultura, de fazer mesmo o trabalho. Talvez no livro, inclusive, de algum. Então, era justamente. Então, tinha aí, eu acho que acredito que tem-se muito a se fazer no Paraguai em termos de cultura de registro, dessa cultura de se discutir, essa cultura de discutir o que é o Paraguai, de se discutir as várias partes, né, que são justamente estão constituindo esse país, os vários processos políticos, né, que fazem parte da história desse país. E ela resolveu arregaçar a manga e botar a na massa e fazer. Então, eu percebo assim, claramente, quando eu leio os contos, ao mesmo tempo que eu leio os ensaios, material de crítica dela, de estudo mesmo da cultura, como um material muito pedagógico, no sentido de estar querendo dar a ver, querendo informar as pessoas sobre o que é o Paraguai, né? E esse Paraguai lá é muito nativo, esse Paraguai, mas menos essa formação imaginária que a gente tem, assim, muito superficial no que seja, né? Então, ela vai trazer muitas informações sobre a Guerra do Paraguai, através dos contos, por exemplo. Ela vai trazer muitas informações sobre quem é essa mulher paraguaia, como é que vive a mulher paraguaia, né? Tem capítulos importantíssimos nesse sentido do livro, e voltar destacando, né, essa presença da
da mulher nos contos da Josefina, e também uma visão que eu acho que é uma visão bastante contemporânea, de já uma crítica à colonização também do Paraguai, sabe? Esse ponto La Manda em la Tierra, por exemplo, é um ponto que, ao meu ver, tem uma perspectiva bastante pós-colonial e faz uma crítica à colonização, né? É a história de um colonizador que acaba nunca, na verdade, alcançando totalmente aquela terra. Sim. Né? Entendendo totalmente aquela terra e se integrando totalmente a ela. Que é bastante interessante. Que bacana! E já que nós estamos aproveitando esse Dia Internacional das Mulheres, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa presença. Que mulher que é essa que ela traz essa obra dela? Como que ela vai... porque é muito interessante. Olha, pessoal, o livro, eu vou falar aqui antes que eu esqueça. Eu estou aqui com a capa dele, mas ele fica disponível na editora da Unila, que é editora.unila.edu.br. Isso. É só procurar lá o título e baixar. Você pode ler ele inteirinho. Olha aqui, ó, a professora tá com a capa colorida. Dá para baixar o PDF, acessar. Isso, acessar, muitos dispositivos. Quem quiser ler no papel ainda, dá para imprimir também. É muito bacana. Eu fui lendo aqui, e assim, gosto muito de poesia, talvez, e fui lá na poesia, e assim, ela já diz de um lugar de resistência, pelo menos nesses poemas que estavam disponíveis aqui. Olha, eu não quero ser definida, eu quero eu mesma. Então, tem essa relação assim, de resistência, de luta, de tentar, de repente, mostrar essa mulher que talvez não fosse vista naquele contexto. Que mulher era essa que ela falava, mas aproveitando hoje, né, esse dia que a gente debate? Eu imagino que, né, ela, enquanto uma mulher, e ainda é uma mulher não paraguaia, né, uma mulher espanhola que vem do Paraguai, mas ter essa cultura tenha passado por muitas dificuldades, né, porque a gente sabe que, assim como o Brasil, o Paraguai também é um país, né, que vive baixo patriarcado, né, um país também onde predomina a cultura machista, né. Mas, por outro lado, o Paraguai sempre teve na mulher, né, muita força, inclusive um símbolo da esperança depois da guerra, né, porque com a guerra do Paraguai a gente sabe que houve quase que um extermínio dos homens, né, então para reconstruir o país foram as mulheres, né, e claro que nem por isso se tornou um verde, né? Pelo contrário, acho que ainda é muito machista, mas, enfim, ela vai valorizar a vida dessas mulheres, a vida cotidiana dessas mulheres. Parece um pouco assim, não é a área onde Sim, eu vou me deter, né? Não é a área que eu investigo, mas assim, o que eu conheço da narrativa dela, uma narrativa que vai trazer sempre essa mulher paraguaia como uma mulher sofredora, uma mulher muito envolta nessa cultura bastante nativa, né, bastante profunda, Paraguai profundo, e vai trazer muitas histórias, né, muitas histórias de sofrimento do modo de vida que essa mulher tem por viver, às vezes, em lugares muito ermos, às vezes por condições de vida, né, muito precárias, e às vezes também por lidar constantemente com esse machismo, com essa violência, né, em relação à mulher. Então, é bastante rico nesse sentido, esse olhar que ela vai ter, e é bastante contemporâneo, né, essa preocupação dela com as mulheres, com os outros, na verdade. Com os outros. Porque ela também vai falar, por exemplo, de uma etnia que hoje já é extinta no Paraguai, que são os Paianguás. Né? Ela tem um texto, um jornal sobre os Paianguás, e ela, na cerâmica dela, ela vai retratar, ela vai tentar trabalhar com os desenhos que os próprios Paianguás faziam
cuias na época que eles existiam. Uhum. E é uma etnia bastante interessante. Então, não é por acaso que ela vai escolher falar dos Paiaguás. Uhum. Porque é uma etnia canoeira, né? Ela vivia no Rio Paraná, né? Olha só. Trafegando aí no Rio Paraná. E trabalhava com trocas, e participava das feiras em Assunção, vendendo peixe, por exemplo, né? E segundo a Josefina Plá, teve uma época que eles foram proibidos de andar nus nessas feiras. Uhum. E ela até comenta assim que acha que de certa forma foi uma forma de ironizar, né, os brancos, né? Os paraguaios estão uma vez proibidos de usar roupa, começaram a pintar as roupas dos brancos. Era uma etnia que tinha essa expressão visual muito marcante de desenhar nas cuias, por exemplo, elementos da natureza da época. E ela vai fazer uma homenagem, uma referência, né, reativando essa cultura, essa história dessa cultura do Paraguai, trazer esses traços, esse imaginário dos paiaguás também para a cerâmica dela. Então é bem... Então, essa preocupação com a alteridade, né? Esses outros aí da cultura paraguaia, então, né, vai falar dos paiaguás, não vai falar dos guaranis, fala dos guaranis de outra forma, enfim, tem uma atenção especial aí para os paiaguás, então é bastante interessante. Nossa, muito rico mesmo. E assim, só por curiosidade, eu sei que um trabalho como esse é um trabalho coletivo, você convidou diversos pesquisadores e pesquisadoras, né? E eles foram falando de lugares diferentes da obra dela, né? E essa questão da língua, como que aparece? Eu não sei se aparece nesse aqui, mas acho que até aparece em alguns momentos. Aqui no livro não tem... Bom, sim, aqui eu gostaria de comentar, né, e agradecer, porque quando a gente faz uma coletânea como essa, a gente convida as pessoas, né? E daí as pessoas dedicam o seu tempo e o seu trabalho, então, para escrever um capítulo, né, e te entregar para organizar o livro. Então, gostaria muito de agradecer primeiro a Daiane, que foi a minha companheira aqui de organização do livro, né, que é doutoranda no UFR, na época ela estava morando no Paraguai, era professora da Universidade do Norte lá, e hoje eu acho que deve estar quase concluindo seu doutorado. Em Josefina Plá, uma grande pesquisadora da obra de Josefina Plá, inclusive do diálogo do Brasil, né, que aparece na obra dela, né? A Josefina Plá tem um momento que vai estar escrevendo, por exemplo, uma coluna no jornal La Tribuna sobre literatura brasileira. Olha só! E a Daiane vai estudar essa coluna. E tem outras coisas, assim, ela participou como ceramista da Bienal de uma ou duas bienais em São Paulo, né? Então ela veio ao Brasil, mas vezes ela tinha um olhar para o Brasil, né? Cuidava do Brasil também. Então tem a Daiane, mas tem aqui alguns pesquisadores da Universidade, estava falando do Mato Grosso do Sul, né? A Leoné, a Cid Barzotto, o André Rezende Benatti, né? A Giovanna Quinalha também. Tem a Cíntia Valente, que é uma professora lá da UFSC, né? Que trabalha com a poesia aqui da Josefina Plá, né? Tem o Damián Cabreira, que é um escritor paraguaio. Também tem um livro belíssimo, um livro chamado Chiru, que eu gosto muito, que eu já escrevi também sobre ele, por causa da questão do barro, tá? E, enfim, não queria deixar de falar de ninguém, mas agradeço, né, a todos. A gente já fez um lançamento, todos foram convidados para estar presente na discussão. E que mais que te perguntar? A respeito dessa questão da língua, ela vai fazer esse debate, que aqui já aconteceu de alguns acadêmicos e acadêmicas assim, entrarem para fazer esse debate das línguas, né, ali no Paraguai e tal. E ela também vai por esse caminho, ela vai fazer esse registro, fazendo uma reflexão. Eu acho que o importante notar é que ela, assim, na literatura que ela produz, que eu acho que na verdade é uma coisa muito do espanhol do Paraguai, tem essa referência bastante do Guarani. Vem constituindo, né? De uma maneira natural, né?
volta e meia, então tem lá uma expressão em Guarani, né? Uma frase em Guarani, personagem falando coisa em Guarani, né? E o Guarani, como a gente sabe, na língua indígena, que leva para uma profundidade da cultura guarani, né? Então não é só assim, uma palavra por acaso, tá? É uma palavra que normalmente vai ter um sentido outro dentro daquela cultura e vai remeter a um modo de vida diferente, que vai levar a um conhecimento também dessa cultura, né, que é tão importante na constituição do Paraguai. Então essa questão da língua vai estar sempre presente, né? Mas, como eu disse, eu acho que é uma forma já da literatura paraguaia mesmo, né? A gente pode ver isso também dentro da obra do Damián Cabreira, né? Essas interferências constantes do Guarani dentro do espanhol. E ela vai ter uma preocupação também com os imigrantes, né? Porque a gente sabe que existem muitos imigrantes europeus no Paraguai, então ela vai escrever livros sobre os imigrantes italianos do Paraguai, sobre os imigrantes alemães do Paraguai, sobre os imigrantes espanhóis do Paraguai. Então ela está preocupada também com essa diversidade, né? Então ela não vai se centrar em uma única raça. O aspecto da cultura indígena, a formação da cultura paraguaia. Não, ela vai estar tentando fazer uma coisa mais organizadora, né? Que daí acaba englobando essa questão linguística também, né? Porque essas comunidades europeus acabam usando também as próprias línguas dentro do país. Muito legal. Eu gostei demais assim, dessa proposta, professora. Eu não sei se você quer contar mais alguma coisa sobre o livro, quer contar mais alguma coisa pra gente. Não, assim, o que é importante isso que está acontecendo hoje. Eu acho que o grande propósito do livro era, né, fazer a coisa que na palavra pegar o Brasil, o maior foto a gente sabe, que principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, esses pesquisadores que estão aqui, eles orientam os trabalhos, tem muitos trabalhos de pesquisa da obra da Josefina Pla no Brasil, né? Mas ela, enquanto uma autora ser lida pelos brasileiros, né, é uma coisa mais difícil de acontecer. Assim como, na verdade, outros autores paraguaios, né? A gente tem notícias, normalmente, máximo do Bastos, autores contemporâneos mesmo, Paraguai não chega, né, ao Brasil. E a gente tinha esse propósito, né, de divulgar a obra dela no Brasil, por isso essa coletânea estava sendo lançada aqui no Brasil, e com esses pesquisadores, e tentando fazer uma divulgação que mostrasse essa amplitude, né, da produção dela, né, que é uma coisa notável, né, o quanto que ela vai se dedicar à cultura paraguaia nos vários gêneros. Rádio, cerâmica, ela vai falar sobre o Nhanduti também, que eu acho que é bastante importante. Mas quem vai a Assunção, por exemplo, tem possibilidade de, né, ver, por exemplo, tem no Centro Cultural Juan de Salazar uma exposição que é uma exposição permanente, intitulada Josefina e Julián, são de peças cerâmicas deles e de algum artefatos assim, mais pessoais da Josefina. Quase com a memória deles. Tem o seu Deibar, o seu Deibar tem uma parte que é intitulada Josefina Pla, que é uma parte onde também se põe cerâmica, Paraguai, bastante interessante, bastante bonito, né? Um museu bonito de se conhecer. Ó, já fica a dica também. Aqui, a Assunção. Deus primeiro toda a biblioteca dela foi doada para a Universidade Católica de Nossa Senhora de Assunção. Também, que é pesquisadora, a pessoa mais interessada pode acessar os materiais dela, a biblioteca dela nessa universidade. E fica disponível online também ou não? Não, tem que ir lá. Bom, dia que a você está pedindo o artigo do meu esse arquivo, né, a gente estava aqui falando também né, porque agora a gente tem a possibilidade de criar esses arquivos online, agora o arquivo, infelizmente, da Josefina Pla, né, da biblioteca dela, não está disponível online, não. Tá, mas depois. Mas
pode ser consultada. Pode ser. Então, onde é que você está as obras da Paula? Pra ir lá. E também a gente consegue adquirir os livros dela bem facilmente nas livrarias lá no Olha, que bacana. Que ótimo. Bastante coisa bem fácil de acesso. Mas fácil acesso. E agora a gente tem esse livro também. E está aqui contando muito dela também. E está disponível aí na editora, na página da editora. Então, a gente convida o pessoal para ler, está aberto para discutir, né? Nós vamos deixar, né? É só baixar, né? Daí nós vamos colocar, acho que quando a gente fizer a divulgação, nós colocamos lá o endereço da editora e fica lá para quem quiser consultar o link também da editora e baixar Deles. Nossa, muito bacana. Eu fiquei assim. Eu conhecia um pouco e fui lendo, agora escutando você falar, foi assim, dando vontade de conhecer mais, saber mais. Então, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo e vendo também tenha essa vontade, curiosidade de conhecer um pouco mais. Eu acho que é uma boa forma também de a gente fazer uma introdução ao Paraguai, né? Conhecer essa história do Paraguai. Porque ela acaba arquivando também através da literatura dela. Mais episódios, né, da cerâmica, das artes, da literatura, a história do Paraguai. Uma história que, em muitos momentos, também barrou esse projeto de modernidade da qual ela fazia parte. Seja pelas guerras, né, como a Guerra do Chaco, seja pela ditadura instalada desde a década de 50. É uma pessoa fundamental para a gente pensar compreender também, né? Muito bacana. Bom, professora, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Alex, qual que é mesmo os endereços? Quais são os endereços que eu tenho que divulgar mesmo? Todas as redes sociais, como é? Todas as redes sociais do Newest. Tanto pode, eu sei, mas eu tenho que lembrar na hora de falar aqui. O Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, qual o WhatsApp do Alex, né? Fica disponível no YouTube, daqui a dia também já fica disponível no Spotify. E quem tiver nas nossas redes sociais todas, e nós vamos colocar também o endereço da editora da Unila para que todo mundo tenha acesso à obra, a esse livro maravilhoso que vai também explicar um pouco melhor essa obra. Obrigada. Gente, até o próximo episódio e obrigada mais uma vez.